Bom dia aos amigos e amigas. Mais um dia, mais uma gravação. Muito obrigado, Senhor, por esse novo dia. Mais um dia, irmão. Muito obrigado, Senhor. Então, irmão, mais informações aí sobre essas ricas novidades aí que traz para você, irmão, o paraíso de Deus que foi tirado de Adão e Eva. Isso mesmo. Traz para você o acesso. Isso mesmo, irmão. Aquele acesso que foi tirado de Adão e Eva, você tem o privilégio de ter. Mas para isso você tem que derrotar o anjo querubins, aquele anjo da desobediência a Deus. Isso que é o próprio capeta, o diabo, né? Como é que se derrota ele? Contrariando aí as regras que ele obedece. Isso mesmo. Como é que você derrota o anjo querubins da desobediência, aquele que foi colocado aí para impedir que você tenha acesso à árvore da vida? Através da obediência a Deus contrária. Não tem como você derrotar esse anjo não obedecendo regras que ele mesmo propõe para você. Não tem como, pelo contrário, quando você passa a obedecer regras dele, você fica submisso a ele. Significa dizer que você aceita regras para não ter acesso às maravilhas de Deus. Aí ele se estabelece na sua vida como rei, irmão. Isso mesmo. O diabo hoje ele é rei na terra, impondo regra para você obedecer. Até dizendo que é Deus usando a Bíblia. Aí quando você passa a obedecer, ele já reina na sua vida, dizendo ser Deus. E aí ele impede que você tenha acesso às maravilhas de Deus, impondo para você maravilhas, mas que não vem do Deus verdadeiro. Isso mesmo, ele te abençoa, porque tudo está na mão dele. Se ele é rei aqui na terra, irmão, está tudo no controle dele, o bem e o mal. Aí ele designa para você o bem, dizendo ser Deus. Só que ele designa também o mal. Então essa é a grande diferença do reino satânico para o reino de Cristo. Jesus não designa para você o mal. Ele não faz mal nenhum a você, só o bem. Essa é a grande diferença. Já o diabo que reina na terra, ele designa para você o bem e o mal. Então se você frequenta uma igreja que o Deus dessa igreja lhe abençoa, ele amaldiçoa, ou seja, ele traz o bem e o mal, Deus castiga quem ele ama. Deus não castiga ninguém, irmão. Deus, ele só faz o bem para as pessoas. Essas igrejas assim, está desempregada, irmão, você está passando por luta, está sendo provado por Deus. Deus não prova ninguém. Deus, ele somente abençoa. Ele não vai impor um cargo pesado sobre você, para você sofrer como forma de pena. Não, ele não faz isso, não. Jesus penalizou alguém, irmão? Não, ele não fez mal para ninguém, Jesus. Somente o bem. Jesus, ele apresentou o caráter do Deus verdadeiro. Então, se certifique disso. Se você está passando por situação adversa, situação maligna, de maldade, de laço de maldição, perseguição, afronta, repreensão, não vem de Deus isso aí. Não vem.
Deus, ele não lhe faz mal nenhum, irmão. Ele só faz o bem. Ah, mas por que ele permitiu? Porque você não está obedecendo a ele. Você não está no círculo de proteção como obediente a ele. E por que eu não estou? Porque você não obedece à lei dele. Você tem que passar a obedecer às regras dele, para você poder ser protegido do mal. Lembrando que essa proteção, nem eu mesmo estou tendo ainda. Não. Você pode ver que eu tenho sido afrontado aí de todas as maneiras, com laço de maldição, com pena, com acusação, porque eu ainda não estou sob a proteção dessa lei, dessa mesma lei que eu testifico dela e que divulgo. E por que eu ainda não estou? Porque eu estou aqui na Terra e ainda não se estabeleceu aqui a verdadeira democracia, com 3 leis, para que eu possa garantir esse direito. Porque eu não posso fazer essa base com 3 pessoas, cada uma numa lei, sozinho, irmão, porque eu sou só uma pessoa. É preciso no mínimo 3 pessoas para fazer essa base. E aí não tem como a gente formar esse vínculo, essa proteção. Bom dia. Então, é preciso eu fazer essa base para estabelecer sobre a terra essa democracia e garantir esse direito individual. Enquanto isso, a gente continua aí esperando a boa vontade das pessoas aceitar, para que esse poder possa ser gerado. Lembrando que para gerar esse poder não precisa de dinheiro. Não. Ah, eu não tenho dinheiro. Não precisa. Precisa apenas de você obedecer. Decidir obedecer a Deus. E aí você vai contrariar as regras do anjo querubins, e essa situação contrária de obediência, de regra, vai fazer com que você tenha acesso ao paraíso de Deus. Então é dessa maneira que você vai vencer o anjo. Por exemplo, eu vou propor para você a regra de amar a Deus e amar o seu próximo. E aí você vai fazer essa base com 3 pessoas, cada um numa lei. E aí você derrota o anjo dessa maneira, obedecendo essas regras. E lembrando que você, se você quiser, poderá até continuar obedecendo a própria regra do capeta. Isso mesmo. Você poderá obedecer a Deus sem desobedecer a regra do capeta. Ai, mas pode isso? Eu não posso servir a 2 senhores. A partir do momento que você aceitar a lei de Deus, você já preferiu o Senhor Criador. Aí mostra a diferença do Deus Criador por Deus Criatura. Porque o diabo, ele é criatura. Ele não é criador. Quando você decide obedecer o Deus Criador, estabelecer ele como rei, o diabo, ele se coloca como rei para você, mas como rei criatura, não mais criador. Então essa mostra a diferença do Deus Criador para o Deus Criator. Somente é possível ver essa diferença, irmão, quando você decidir obedecer à lei de Deus. A lei de Deus, os 2 primeiros mandamentos. Aí sim você se revela obedecendo o Deus Criador. E aquele anjo querubins lá, que é criatura de Deus, que foi colocado ali para impedir que você tenha acesso ao paraíso de Deus, ele é derrotado dessa maneira. Pela excelência do Deus Criador. Ele é derrotado dessa maneira. Se você não colocar o Deus Criador como seu rei, você não subjuga o Deus Criador. Você não tem o poder para subjugar ele. Então é preciso que você estabeleça